Oi, bom dia. Essa é mais uma live aqui na Brasil em Mente, ou no canal da Brasil em Mente. Hoje a gente tem a presença super especial da professora Graziela Forte, novamente conosco, conversando sobre português para estrangeiros. E de repente você que nos acompanha e vê a nossa forte fala, né, constante fala sobre o português como língua de herança, pode estar se perguntando, mas o que eles estão falando de português como língua estrangeira? Na realidade, a Brasil em Mente nasceu e ficou com esse nome Brasil em mente porque a gente sempre quis trazer para o exterior, para as comunidades que moram no exterior, o Brasil para sua mente. E não só o Brasil, mas também os brasileiros, a sua língua, a sua cultura ou as suas culturas, as suas identidades. Então faz todo sentido a gente conversar também sobre o ensino de português para estrangeiros, não mais chamando essa como uma língua estrangeira, essa é uma nova concepção da didática de línguas, de dizer que essa é uma língua adicional, mas sim, muitas vezes ela é ensinada para alguém que de repente é totalmente estrangeiro a essa língua, essas culturas e essas identidades. Hoje eu vou conversar, ou continuar uma conversa com a Graziela sobre essa prática e a gente vai falar sobre algumas dificuldades grandes que a gente tem em explicar certos assuntos que para nós, falantes experientes, de repente, puf, passa batido. Então eu vou incluir a Graziela aqui para conversar com a gente. Oi, Graziela. Vamos ver se ela tá entrando. Oi, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia? Tudo bem? Obrigada mais uma vez aqui. Ai, não, tô super feliz com a sua presença. Sei que tem novidades na página do Grupo Sou Brasil. Então aproveita logo para contar dessa novidade. Estamos convidando todos os professores de português língua estrangeira a fazerem parte do nosso primeiro congresso online. Era um projeto já de bastante tempo, mas que devido a outros projetos estava na fila e agora a gente conseguiu colocar em prática. Então as inscrições estão abertas. A gente quer que todo mundo participe, contando da sua experiência. Então está aberto para os palestrantes. Vamos tentar encaixar todo mundo. Não sei se vamos conseguir, né? E porque nós temos um limite Aham. de tempo, que é óbvio que não dá para fugir, mas a ideia não é um congresso porque a gente quer reunir pessoas que estão trabalhando e estudando na área, Legal. mas a gente mas não quer essa sisudez dos congressos tradicionais, entende? A gente quer fazer uma coisa relaxada, com a cara da nossa área, todo mundo se integrando e Ih, trocando experiências. Essa é a ideia. Então, participantes podem se inscrever até o dia 31. Depois nós vamos selecionar, esperamos não recusar ninguém, mas enfim. E depois as inscrições também para ouvintes já estão abertas. ai, Então, que legal. todos Quero convidadíssimos. muito participar, muito mesmo. Ótimo, Engraçado obrigada. você ter mencionado essa questão de não ter essa sisudez, né, dos outros congressos. O que vocês estão pensando em relação a tempo? Quanto tempo para cada palestrante? 20 minutos para que a pessoa possa expor as suas ideias, né? Eu acho que entre 15 e 20 é o ideal, dá para a pessoa organizar as ideias, começar a apresentar. É só um aperitivo mesmo, Uhum. né? A gente vai, como vai ser online, a gente vai ter o chat também, que pode haver essa interação, né, por mais tempo. E depois os contatos, as pessoas podem, é uma forma de abrir caminho das pessoas se conhecerem, né, conhecer o Claro. trabalho que está sendo desenvolvido, para depois elas poderem se relacionar, assim como nós, né, tivemos no mesmo congresso, a Lu está aqui também com a gente. A Quero luta. agradecer as pessoas que estão participando, isso, que tiraram um tempinho aqui para nos acompanhar. É, porque fica para a vida inteira, a gente troca,
né, têm os mesmos interesses, então, uma faz um estudo, a outra, opa, isso aqui me interessa. Então, é uma troca constante. A Claro. área, eu acho que tem uma coisa muito positiva, que as pessoas, em geral, são apaixonadas pela área, então também os acessos são mais fáceis, né? Hum? Então, é isso. E a gente, hoje eu estava, antes de entrar aqui na live, eu estava preparando, nós vamos ter também uma lojinha do Congresso. Então, se você tem um livro, um projeto, qualquer coisa que você tiver da sua autoria e Aham. queira um blog, um e-book, seja o que for, nós vamos fazer um arquivo. Oi, Clara, Clara aí. Pois Nós é. vamos fazer um arquivo para divulgar, né, o que for doado, Uhum. mas o que é vendido também, porque às vezes você tem um material e a gente sabe que como é difícil divulgar e chegar ao público, né, É. que o material poderia estar ajudando, sendo usado de uma forma interessante, então a gente vai fazer a lojinha do Congresso. Vai ser muito bom. Eu acho interessante que a gente não fique parado, né, nesse momento. É óbvio que, para mim, pelo menos, é muito mais legal cara a cara, até porque depois a gente sai para os cafés. Eu não me esqueço daquele do final do congresso que a gente estava, que a Carmina levou a gente, né, para alguns Uhum. bares ali em Copenhague. Lindo. Foi Uhum. muito legal. Agora, nesse momento, que a gente nem muito sabe, né, quando que vai acabar, é super legal a gente não ficar parado. Isso é excelente. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Eu tenho trabalhado isso com as minhas alunas e eu acho que isso é muito importante, das pessoas se manterem naquele tempo. Porque é muito Uhum. difícil. É difícil para o cara lá É. com a plaquinha, né, gente? Um minuto. Eu me lembro de um A congresso. gente vai fazer plaquinha e tudo. Estávamos até conversando ontem. E no online a gente tem um acesso ao microfone. Então, assim, tipo, desculpa, combinado é combinado. Eu tive uma situação. A gente não. Não, eu estava com a plaquinha. E ela pôs 15, ela pôs 10, não, mentira, ela pôs 5, ela pôs 2, ela pôs um. Ela levantou, ela dançou. A pessoa tinha 15 minutos para falar, ela falou 45 minutos. Não, é. Falta Não, porque é respeito, sabe? respeito. Isso Todo tem. mundo tem muito para dizer, né? Nós, professores, falamos naturalmente muito, né? A gente não vai querer ser indelicado, agressivo, mas mas você tem, assim, para a coisa funcionar, você precisa colocar algumas regrinhas, porque senão você perde, né? E a ideia é só mostrar um pouquinho do trabalho, é um aperitivo mesmo, 20 minutos, para quem faz uma pesquisa a vida inteira trabalhando, não é nada, É mas é um verdade. aperitivo. Eu me lembro que eu fiz uma matéria no mestrado, que eu tenho muito orgulho de dizer que foi com Howard Gardner. E, tipo assim, mó bam, 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 né? Aí ele deu, né, o nosso trabalho final e ele falou assim, ó, só que eu vou dar 5 minutos por pessoa. A gente, 5 minutos? Ele, gente, você sabe quanto 1 minuto custa na televisão? Não, Uhum. que a gente Uhum. falou assim, você tem que ser capaz de concatenar em 5 milhões, 5 milhões de dólares a minha atenção, Uhum. o que você quer que eu fale. Eu falei, ok, nós todos ficamos meio assim, e fizemos em 5 minutos. É um treino, né? Você ficar com o cronômetro mesmo e em alguns momentos treinar, porque aí fica mais gostoso, né? Todo mundo apresenta, depois lá na frente você vê, dá pra gente discutir então aqui nas perguntas tal e tal trabalho, que são semelhantes, isso é muito legal. Tô torcendo que seja um ótimo evento. Obrigada. Então, hoje a gente É. vai tratar de uma questão importante. Uma ficou do encontro passado, que, aliás, Hum. eu acho que é super pertinente, e até vou te contar uma experiência que aconteceu comigo essa semana, que eu achei muito desagradável, mas acho que, na realidade, a pessoa não necessariamente fala por mal, é por falta de noção, né, do que é a nossa prática. Eu acho que aqui Uhum. a maioria é professora, então de repente vai entender, mas eu acho que é uma forma da gente também se fortalecer.
Alguém me perguntou, eu estava fazendo propaganda das minhas aulas para crianças e eu falei assim: ah, entre em contato comigo por inbox. Fui falando para todo mundo no grupo. Aí uma pessoa falou assim: por que você não põe os seus preços aqui? Eu falei assim: ah, cada caso é um caso, cada criança, cada idade, você tem irmão. Enfim, eu acho que num grupo desses, você expor os seus preços, a sua prática, não é muito interessante, que vai gerar uma série de discussões em aberto que a pessoa vira e fala assim: ai, desculpa, eu estava até interessada, mas eu não gostei, que isso parece que eu estou numa feira, sabe? Em que você olha para e decide o preço, não gostei. Eu falei assim: ah, então, eu não trabalho assim. Na verdade, eu não sou Né? feliz, né? Na verdade, não, acho que a pessoa às vezes tem a ideia errada de que a gente vai fazer um preço de acordo com a cara da pessoa, de certa forma mas tem que explicar que é porque a gente trabalha com é, uma prestação de serviço que é 100% personalizada. E esse personalizado não é que você está querendo tirar proveito, mas você quer dar o seu melhor para que seja o mais personalizado possível, para que a pessoa seja atendida. Então, tem algumas solicitações que são mais que exigem menos em Hum, termos de conteúdo, de tempo de preparo, e outras que exigem mais. É só isso. É a tá. maneira como você coloca, né? A perspectiva que é outra. Né? Hum, A gente tem a mesma situação aqui, não é muito diferente, não. E a gente é isso. sempre coloca, é personalizada. A gente vai fazer, sabe? Se você já conhece o tema, eu não vou ficar falando desde o início. Tá. Vamos avançar, vamos partir do ponto que você já conhece, E né? E para isso a gente precisa conversar. há Uhum. preparos diferentes, não é assim a maioria dos materiais que eu tenho aqui, que vai servir para você, de repente eu vou ter que criar, dependendo daquilo que eu converso com você. Mas uma coisa que eu acho interessante, especialmente nesse momento em que está todo mundo trabalhando online, outra pessoa fez uma pergunta assim: nossa, mas esse preço online, por que seria diferente, Graziela? Online e presencial? Você acha que tem diferença? Então, eu debato muito. Eu acho que o online devia custar mais caro até, porque as pessoas, porque as pessoas acham que online a gente não sai de casa e a gente não está gastando nada, né? Mas a visão é outra. Para você conseguir chegar no online, você estudou todas as ferramentas, você está constantemente se atualizando e o que não para de surgir é ferramenta, ainda mais agora, nessa época de pandemia. Hum, Olha, nós somos três no Grupo Sou Brasil. Nós três ficamos ligadas em tudo que sai. A gente não dá conta. exato. Imagina um único professor, né? Porque o que a gente faz no grupo? Tem mais tempo, soube de algum site, de algum aplicativo, de alguma informação nova, já lê, já dá uma resumida para as outras, entendeu? Já passa meio mastigado, porque Exato. senão não dá tempo. Imagina um professor trabalhando sozinho. Ele não consegue acompanhar, ele tem que preparar a aula, materiais, tem que estar se atualizando, tem que dar a aula e ainda ler sobre tecnologia. Então, tem isso. E tem custo também. Para você dar aula online, você tem ferramentas que estão disponíveis gratuitamente nos sites, mas se você precisa de uma ferramenta mais robusta para atender um grupo maior, você precisa pagar. Né? Você vai ter um site, você paga a hospedagem desse site. Se você souber fazer o site, ótimo. Se você não souber, você vai ter que contratar alguém. Uhum. Então, e tudo isso é importante para você se divulgar na rede. A partir do momento que você faz a opção do online, tem uma série de coisas que estão também aí precisando ser organizadas, senão você some, né? Então, tem muito gasto. Sim, E o preparo da aula online é maior, né? Porque não é só pegar um livro, você tem o slide para preparar, para fazer, para pensar, para resumir. Agora, no ponto que nós estamos, nós já temos muito material online. Isso já facilita muito, porque uhum. aí não é mais partir do zero, e sim fazer a parte da
de deixar dentro da necessidade daquela pessoa. Claro. Então, a linguagem, a gente só precisa adaptar ou atualizar. É bem diferente. Claro. E aí, quando você fala também em idades diferentes, eu trabalho com crianças. E às vezes eu sinto uma grande valorização dos pais, sem querer desmerecer aqueles que trabalham com adultos, mas a prática é bem diferente, né? Você não só tem que ter o plano B, outras cartas na manga, como você meio que, em certos momentos, com certas idades, tem que ser meio que um entertainer. Porque a coisa ali. Uhum. E você vai com aquela psicologia que você foi treinando, que você foi adquirindo ao longo do tempo. Outras pessoas acham que porque é para criança tem que ser mais barato. Não, Uhum. Não, não é assim, de então, isso jeito nenhum. é importante. Qual é? A gente falou disso, mas eu não lembro se nós falamos em valores. Pelo seu conhecimento, pela sua prática, qual tem sido a média de valores no Brasil? Porque isso muda também com o câmbio, né? Então, muda bastante. No Brasil, o leque é bem variado, né? Então, você tem pessoas, eu conheço pessoas que aceitam trabalhar por R$ 35, talvez em início, a hora. R$ 50 são valores baixos, né? Para quem está começando, vamos falar, baixo não, vamos falar valores iniciais, para quem Tá. está chegando na área, né? Se for uma plataforma, né, também, porque a plataforma fica com um valor e repassa outro para o professor, então vai ser mais ou menos por aí. Bom, aí os valores que a gente mais considera o MEI, né? Acho que a grande parte fica mais ou menos aí. Eu não sou boa de valores, não. Mas Professor eu acho que os. ideal. Não, a gente é terrível para cobrar. Então, acho que a partir de uns R$ 65 até uns R$ 80 é um valor bacana, né? Uhum. E daí para cima você encontra, tem professores que ou eles trabalham para um nicho muito específico e Tá. conseguem esse valor, ou são escolas que estão cobrando de empresas, então Hum, vai, né, valor. mais de 100, é natural, né, a hora aula. Agora, tudo isso também pode mudar a partir do momento que você faz pacotes. Então, Sim, você fecha 10 horas, fecha 40 horas, fecha 30 horas, aí você vai dando os descontos, claro. né? Então, assim, é muito. O tema é dinâmico, Sim, pode mudar muito, né? Mas, sim, assim, só para ter uma ideia. Uma ideia. claro, claro. Aqui nos Estados Unidos, eu vou até, se de repente. Aí, ó, a Clara tá falando uma coisa interessante, né? Que no governo sueco eles oferecem língua materna gratuita e infelizmente o nível não é bom. Eu vi aos meus próprios olhos. E não é só que a questão é que você mistura níveis. As crianças têm às vezes 15 minutos por semana, porque na quantidade Uhum. é o que divide. Uma questão que assim eu precisei passar um tempo na Europa para aprender é que o custo de vida na Europa é muito mais baixo que nos Estados Unidos, e não só isso, existe também muita coisa cultural, muita coisa educacional financiada pelo governo. Então, quando você chega falando em um valor, primeiro que a pessoa pensa, mas tem um monte de outras coisas de graça ou muito mais. Uhum. Foi aí que eu saquei que muita gente que procurava, por exemplo, o meu curso falava: nossa, que caro. Mas não é, porque vocês estão pensando em outras propostas que o governo faz, mas note, não em português, entendeu? Uhum. Ou se oferece em português, oferece para um nicho muito específico, para um grupo muito específico. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem um custo de vida. E aqui eu acho que, até pela mentalidade mais capitalista, é um pouco mais fácil você determinar valores. Só que eu, principalmente, não trabalho com estrangeiros, correto? Trabalho com brasileiros. E, infelizmente, a Sim. gente traz para cá essa mentalidade de que o professor não precisa ganhar tanto quanto o meu marido, que é engenheiro. Eu lembro uma Uhum. vez uma pessoa falando: não, mas a minha hora-aula vale muito mais que a sua. Ela também era brasileira, também mulher,
designer de website. Ué, por que que a sua hora é mais importante que a minha, né? Na verdade, eu estou Uhum, alfabetizando a sua filha. Então, assim, aqui eu vejo que varia de aulas individuais. Se a gente pensar na hora, porque muita gente oferece meia, mas aí se você dobrar, uhum, o pessoal oferece de 40 a 60. uhum, Às vezes oferece mais. Eu vou te ser sincera que minha aula não é nessa média, é mais. Mas as pessoas acham um absurdo. E um pouco eu acho que elas comparam uhum, com o preço do Brasil. É verdade, Graziela, eu não uhum, posso dar aula para brasileiros nesse momento, porque se está falando em 40 reais hoje são 8 uhum. dólares. 8 É, dólares com o dólar, é, que é o salário mínimo aqui é 15, exatamente. entendeu? Sim, sim. Né? Então essas Lógico. questões têm que ser levadas em consideração. É, O é. meu conselho Essa questão do câmbio é muito interessante. Uma época eu tentei dar aula para uma escola, na verdade é uma brasileira que mora na Argentina, e essa diferença do câmbio realmente impossibilitou o projeto, não dava, porque eles não podem pagar o tanto que a gente precisa, faz o preço médio aqui, fica uma defasagem. Então, é isso acontece. Quando a gente dá aulas online, a gente começa a ter essa ideia, esses valores começam a se tornar importantes, essa questão do câmbio, para quem é o meu cliente, né? Acho que é isso o que a pode gente está falando, mas. quarenta Uhum, e cinco, não, 40 uhum, cobrar um preço bem mínimo daqui, que é o 40 por hora. No Brasil, isso é 200 reais. Não tem condição de exatamente. pagar uma Não, coisa dessa. Você tem que ter essa não. noção também. E no final das contas, né? Quem não é professor, é que no final aqui eu tô vendo que tá todo mundo aparecendo, é professor de alguma maneira. Quem não é professor dá, cara, muito mais, né? Para pensar que, por exemplo, você não negocia na loja da Apple pelo seu novo iPhone. Né? Sempre negocia comigo, Uhum. sou professora, e você não negocia, né? Por outras É, questões. é, muito importante. E antes da gente chegar, só assim, tempo médio. O que, que é o tempo médio bom para um aluno aí de língua adicional? Porque, na verdade, com criança é outra história, né? Uhum. Você diz um curso para a pessoa ter Qual algumas é a noções? média de tempo que você oferece para os seus alunos? Assim, do iniciante até o mais avançado, você faz uma certa média? Ai, olha, para falar a verdade, mesmo depois de tantos anos, eu não tenho esse número, vamos dizer assim, porque cada caso é um caso, né? Assim, em geral, a gente tem por exemplo, vamos tentar ser mais clara. Um curso, um crash course, a gente pode fazer de 25, 30 horas, um curso basicão mesmo, para quem chega e não sabe falar nada. Tá. Ele vai conseguir ter algumas noções, ele vai conseguir se virar aqui, né? Vai ficar entre iniciante e básico, é Hum, só mesmo noções. tá. Principalmente se for um falante de inglês, né? Vamos deixar concentrar nossa conversa no falante de inglês, porque o falante o hispano ou o latino é outra história, é bem diferente. Eu gosto sempre de separar mesmo, porque são dois perfis completamente diferentes. Então, tanto o falante o não latino, né? O não latino. E aí a gente entra com os asiáticos, com os falantes de inglês, que é mais ou menos, as coisas são mais ou menos muito parecidas, não são iguais, mas são parecidas. Demandas, as dificuldades, né? Agora, o que a gente nota aqui, pelo menos, eu acho que é um pouco diferente quando a gente está no Brasil e quando está fora. O que a gente nota é que o tempo que os nossos alunos fazem aulas vai depender do tempo que eles estão aqui no Brasil. Enquanto eles estão aqui, eles estão estudando. Quando eles vão embora, alguns, poucos, continuam pela internet, até porque mesmo as aulas online, elas vinham ainda com muita rejeição. Até antes da pandemia, as pessoas ainda não estavam aceitando bem a aula online.
Agora o quadro mudou, vamos ver como vai ser daqui para frente, né? Olha, Ou faz ou não faz, não tem outra opção. Mas quando tinha opção, as pessoas, em geral, não queriam fazer online, né? uhum, O nosso público online é um público que tem familiaridade com a internet, que está nas redes sociais. Não importa se eu disser, ele é jovem. Não, não é que ele é jovem. Ele tem, nós temos pessoas de todas as idades, mas o, o, a característica, né, o principal, é ter essa familiaridade, esse gosto pela tecnologia. Eu acho que é uhum. isso. Isso é importante, isso é muito importante. E já que a gente está focado, né, no grupo que sabe inglês, que aí eu acho que você pode colocar, de repente, europeus, porque europeus meio que nascem, crescem, né, falando duas línguas. A gente Uhum, seleciona algumas dificuldades que eu, como professora, acho difícil. Quando o aluno pergunta, uhum. mas por quê? Porque tem, Ah, como é? uhum, Basta. uhum, Mas por quê? E aí, às é, vezes, algumas dessas questões estão tão imbricadas na maneira como a gente fala, que você meio que fala assim, uhum, estou a certa. Porque senão talvez você vai dar também uma explicação muito longa. Ou não. É isso que a gente vai discutir aqui. uhum, Então, de ser, estar e ter, que tem aquela uhum, básica. E aí, uhum, essa minha questão vem de um aluno que eu até comentei numa outra live. Ele se mudou para Moçambique, falante de inglês, na verdade indiano. E aí falou que ele tinha ido no jogo de futebol do filho dele, não sei o quê. E aí veio essa questão, né? Do passado também do ser e estar. E ele foi uma das pessoas que falou, mas por quê? E ele meio que não concordava com o que eu falava. Então, queria fazer essa troca com você. Como é que a gente faz esse trabalho? Olha, esse tema é muito interessante porque me fez também reorganizar, né, as ideias. Nós sabemos intuitivamente, ninguém tem dúvida de como usar ser, ter e estar, o problema, ou ficar. O problema é quando a gente vai ensinar que o aluno começa a fazer perguntas. Eu quero já começar contando um caos, uma Adoro. pérola, uma pérola, né? Para vocês sentirem como que a coisa acontece. Eu não era tão recente na área, tinha já alguns poucos anos de experiência na área. Fui dar uma aula de português para pai e filho que estavam morando num flat aqui em São Paulo, fazia pouquíssimo tempo, eles eram básico, básico total, zero, e a aula era sobre verbo ser e verbo ir no passado. Provavelmente a gente estava no pretérito perfeito, e aí eles me perguntaram como conjugava o verbo ser no passado, eu disse, e eles me perguntaram como era o verbo ir, e eu disse que era igual. E Aí, ó. eles me expulsaram do hotel, porque eles diziam assim, olha só a pérola. Eu gosto de contar isso, porque a gente também... Eu nunca passei muita dificuldade com aluno, mas essa foi incrível. Realmente, acho que mostra bem o que a Felícia, né, o que você está falando. Eu dizia, mas é igual. E eles diziam, mas por quê? Você não está entendendo a minha pergunta. E eles falando em inglês comigo e eu respondendo. E eu dizia, eu estou entendendo, é igual, é a mesma coisa. Não, não é, não é, você não entendeu, não entendeu. E eu dizia, sim, eu entendi. E mostrava, mostrava, peguei o livro, mostrei. E eles ficaram extremamente incomodados, porque ser e ir no passado conjuga-se da mesma forma. Né? Então, assim, o falante de inglês, ele precisa de regras que às vezes a gente não está preparado para atender. Depois de muito tempo de experiência, a gente vai pegando o jeito, né? Mas isso não está nos cursos, né? Quando que a gente estava falando dos cursos das universidades, preparatórios, você Essa, precisa ter experiência em sala de aula, para poder driblar esses problemas, né? Então, primeira coisa, assim, logo quando o aluno chega, a gente,
tema da primeira ou da segunda aula, é ser e estar, né? Então, aí já começa a dificuldade do nosso aluno, né? Ah, por que é ser e quando que é estar? Né? Primeira pergunta. Então, a gente vai explicar aquela velha, né, e boa explicação. Ser é algo permanente, são as características da pessoa, características físicas, emocionais, aquilo que ela é, a maneira como ela se apresenta. São as profissões, né? Nacionalidade, eu sou brasileira, tá? E o estar é algo temporário, local, né? Onde você está no momento, o estado de ânimo naquele momento, naquela situação. Aí ele vira e faz: ah, entendi. Aí eu estou estudante. Aí você fala: não, estudante. Estudante é ser. Eu sou estudante. Aí ele olha para você, mas você disse que estudante é permanente, que estar é permanente. Não, de novo. Você disse que estar é temporário. Estudante é temporário. Eu não vou ser estudante para sempre. Aí você olha para ele e fala assim: é, é uma exceção. Eu Não acho que tem regra. estudante menos é uma exceção. Oi. Eles odeiam, né? Mas não tem outro jeito de você explicar. Você vai buscar lá no fundo, na regra. Às vezes a regra é tão complicada que inviabiliza a tua aula. Não, às vezes é melhor não falar da regra, para Não. você não entrar em outros debates, porque se, né, que os acadêmicos não nos ouçam. Mas eu sei que eles têm Ou que nos explicação ouçam, gramatical para tudo. ou que nos Não, não nos ouçam. Exatamente. Porque a regra funciona como ativo. Mas se você começar a fazer uma regra muito sofisticada, o cara se enche, ele se irrita, ele vai embora, ele não quer, ele quer que você diga com duas letras, pá, é isso, pum, é. entendeu? Não adianta. Então, essa é uma situação logo no início do Hum. curso, né? Depois tem outras coisas que eu levantei que são bem legais. Não, isso, assim, está muito subjetivo, eu acho, muito entre linhas nos nossos livros, né? É o verbo ser, né? E não, vou falar do estar no pretérito perfeito e imperfeito, que também é outra dificuldade, a diferença dos pretéritos para não latinos, porque eles não têm isso, né? Não tem o pretérito imperfeito, então é muito difícil eles entenderem. E aí a gente também tem que explicar. Então, aí juntam duas coisas. O ser, a diferença de ser e estar, que não existe muito claramente no inglês, e você tem a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, que também não tem no inglês, né? A gente usa o estava, às vezes, como estava, né? Já reparou que a gente reduz? E aí eles ficam sem entender, eles falam assim, mas é tava, é verbo ter ou é estar? Eles não fazem, não percebem que pode ser um ou outro, porque a É. gente reduz. Nem a gente percebe, a gente fala automaticamente, Aham. né? O tive também, como abreviação de estive. Ah, eu tive no Rio de Janeiro, lá no Carnaval. Eu E o tive lá. tive é o mesmo do ter, né? Exatamente. Tava não, né? Mas tive. Exato. Então aí já vai gerar uma outra confusão, que eles não conseguem se localizar muito bem. E eles perguntam e a gente tem que decodificar a pergunta também para ver aonde é a dificuldade, né? Depois você tem a questão do sentido mesmo, aquilo que você quer falar, né? Então, por exemplo, eu estive com o Paulo ontem. Ah, foi rápido. Eu estive, né? Eu estive. Agora, eu estava com o Paulo ontem, quer dizer, já dá o pretérito imperfeito, ele já vai dar uma ideia de algo mais duradouro, mais longo. Foi ontem, mas deve ter sido mais horas, o dia todo.
talvez, Estava né? conversando com o Paulo ontem. Conversando, exato. Coisas que você estava fazendo também. O uso do gerúndio ainda junto. Essa é uma possibilidade, né? De você falar. Então, são sutilezas que o aluno precisa estar num nível um pouco mais, já ter um pouco mais de bagagem para conseguir perceber, notar essas diferenças na maneira que nós falamos. Senão, Sim. mesmo que você explique, ele não consegue, porque ele precisa de uma base. Uhum. Outra coisa que eu noto, que é muito comum, é a dificuldade com tive e teve, né? Eles sempre falam eu teve, eu teve, Eu teve. I eu had. teve. É a mesma conjugação em inglês, né? I had, we had, we... É. Mas é o tive e o teve que dá problema, né? Porque também eu acho que aqui tem uma questão da nossa pronúncia, essa coisa da gente misturar o TE virar TI. Sim. Então, às vezes, aí faz. São muitas coisas que estão passando sutilmente, É. ok? E que confunde o nosso aluno. Então, e aí eu falo, aí eu entro um pouco nessa questão da pronúncia, gente. Quando é TI, eu vou falar ti, eu tive, eu tive. Pelo menos aqui em São Paulo a gente fala bem assim, ti, né? Agora, o TE, eu vou falar quando não estiver no final da palavra, veja bem, né? O TE, eu vou falar no início da palavra, no meio, eu vou falar teve, televisão. Eu não vou falar televisão, eu vou falar televisão. Ele teve. Aham, Então, aham. também tem um outro aspecto aí para a gente explorar, Sim. que é confuso para o aluno. Né? Agora, se o T tiver ao final, o TE, eu vou falar leite. É, é. Então, faz sentido. A dúvida do aluno não é em vão. Não, Faz sentido. Ele absolutamente. está pensando, É. ele está raciocinando. É que às vezes a gente não saca, a gente não percebe Eu gostei muito essa do que você questão. falou do estava, esteve. Agora, vamos supor que então a gente fala dessa coisa, ou foi uma coisa mais longa, né? Um evento mais longo, e aí geralmente vai entrar na questão do gerúndio, se junta o gerúndio ali. Ou foi uma coisa mais curta, então perfeito, até porque é um bom gancho para dizer que perfeito significa finalizado, que, né? Perfeito Uhum, mais que perfeito. Mas aí eu me lembro que eu, ao me descrever para esse aluno, eu disse assim: eu era professora de piano. E aí uhum, eu disse, eu fui professora de piano. Ele falou assim, mas eu anotei aqui que você era professora de piano. Como que você explica uhum. daí essa diferença? Tem a ver com a semântica da coisa? Ah, boa questão. Eu acho que sim, eu acho, interessante. Eu fui professora, eu era professora. É engraçado, porque gramaticalmente, né, você vai dizer o eu era algo que já no passado era uma rotina, algo que já foi, né? Eu fui professora, é, já finalizou. Então, em termos gramaticais, depende do que você quer dizer, qual a informação que você quer passar. Só que eu prefiro, nesse caso, sair desse problema, Tá, né? Dar a volta. tá. Eu diria de uma outra forma, para não cair no problema. Né? Hum, tá. Então, eu diria algo como: até tal ano eu dei aulas de português, até tal ano eu trabalhei como secretária. Para ficar no Né? perfil. Exatamente. E eu sairia do problema. Exato. Justamente. Aí também tem um pouco de usos e costumes, né? Eu acho que além da gramática, você tem ainda a questão de usos e costumes aqui, para dar uma confundida, uma bagunçada aí na situação, né? Sim, Eu anotei umas outras coisas, tipo, nós fomos ao Rio de Janeiro ou nós estávamos no Rio de Janeiro? esse é outro. Esse é outro.
Ele A falou, Acho que é a Lucila que está aqui. Eu acho que falaríamos os dois. Eu era professora e eu fui professora. Poderia ser, o né? problema Só que é a esse, gente fala, o problema é o aluno entender. e o porquê dele, né? Mas por quê? Sim. Porque, Porque tem horas que pode, tem horas que dá, que encaixa. As duas formas encaixam e tudo bem, né? exato, A mensagem vai ser recebida, ok, da mesma forma, né? exato. Para nós, nativos, vai ser recebida da mesma forma, mas para o É, nativo já pode ser mais confuso, né? Valeu, Lucila, é 10. Né? Então, esse fomos ao Rio de Janeiro, também fomos, nós fomos, bate e volta, fomos. sim, Tá? Também pode ser usado como sinônimo, pode ser, depende do, acho que do contexto. Aí a gente tem uma questão de contextualização. Se tá. eu disser, estávamos no Rio de Janeiro, quando, e por o quando aconteceu alguma outra coisa. Aí eu vou ter que usar o pretérito imperfeito, Ok. né? Eu vou ser obrigada. Fomos ao Rio de Janeiro quando meu pai nasceu, o meu sobrinho nasceu, meu pai viajou. Fomos ao Rio de Janeiro. Fomos. Mas gramaticalmente é melhor o imperfeito, né? Eu expliquei, o que eu usei para explicar foi quando você quer situar alguma coisa temporal. Então você falou, nós estávamos quando meu sobrinho nasceu, por exemplo, eu dizia, nós estávamos no Rio de Janeiro no fim de semana. Isso. Algo mais Então, longo. nós fomos ao Rio de Janeiro no fim de semana. E Na tudo prática é a mesma coisa. Na ok. prática é a mesma. É uma sutileza, é um detalhe a mais que você está dando, né? Na verdade. Mas Aliás, pode ser usado. até o momento, só nessas pequenas questões, a gente já usou três aspectos da linguagem, né? Dois aspectos, porque a gente está falando da gramática como um todo, mas a gente já falou em questão semântica e em questão fonológica, né? Do tempo. Sim. Uhum, Sempre são muitas, é sempre multifacetada a questão do aluno e a nossa resposta, uhum, né? Não pode ser uma coisa assim, uhum. então, soa bem. Então, é porque é. É porque é. Mas eu falo muito isso para os meus alunos. O português você tem ferramentas, você tem maneiras de expressar detalhes, coisas muito, né, precisas, e Uhum, que às vezes isso só quando a pessoa tem realmente já uma proficiência, né, já um nível de proficiência mais elevado, senão não consegue mesmo. Né? Às vezes até para explicar é perigoso você começar a explicar muito, porque você tem que entrar em assuntos que ele ainda não domina. sim. Então, é difícil. Mas à medida que ele vai perguntando, a gente vai falando, né? Outra que eu anotei foi: ele ficou aqui, ele esteve aqui ou ele estava aqui, É verdade. né? Então, ele ficou aqui é algo que ele passou um tempo aqui na minha casa. Ele ficou aqui na minha casa na semana passada, ficou uns 2 dias, 3 dias, não sei. Ele ficou aqui, né? Tá. Ele esteve aqui, hoje ele esteve, mas ele já foi embora. Veio e foi embora rapidamente. Ou ele estava aqui. Quando eu perco alguma coisa, quando eu não encontro, ou eu, por exemplo, nós estamos numa festa, e aí chega uma outra pessoa e fala: cadê a Felícia? Eu falo: ela estava aqui agora, É. né? Você não vai Eu dizer perdi o óculos, estava agora. aqui agora. É, Uhum. tá. Algo que você estava próximo até minutos antes e que de repente você não sabe mais onde está. Estava aqui. Algo recente que sumiu, desapareceu. Ok. Né? Isso é uma forma de usar. Acho que basicamente é isso. E a gente tem a questão do ter, haver, né? Como participio, usado junto com o particípio dos verbos, que vai formar o tempo composto. E aí a Tá. gente tem a questão do tempo composto também, que nos alunos estão no nível já entrando no intermediário, a gente já vai começar a trabalhar, né, o Uhum. tempo composto.
E assim, eles trabalham em geral bem os tempos compostos, Tá. mas quando eles vão começando a pensar mais na língua, aí eles ficam na dúvida quando usar o tempo composto ou simples, porque às vezes também, né, dá um nó, porque é um preciosismo, às vezes dá para usar, dá para substituir, às vezes não, Tá. né? E o ter e o haver a gente vai usar, né, junto com o particípio invariável, não vai mudar, ao final a do ido, Hum. né? E que mais? E o ser, estar, ficar, a gente vai usar com o particípio, mas aí já vai ser voz passiva. Gramaticalmente, você entra na classe gramatical, né? Voz passiva, o uso da voz passiva, e aqueles verbos irregulares, que são os mais curtos, né? São usados nesses verbos, né? Uhum. Ser, estar e ficar, mais particípio irregular, e aí vai haver uma variação de acordo, né, com o sujeito, né, e aí você vai ter masculino, feminino, singular e plural, que é uma outra coisa interessante, porque a gente normalmente fala assim para o aluno desde o início, né? Verbo não concorda com gênero e número, verbo só concorda com pessoa. Não é assim que a gente fala e fica Eu nervoso e bate o pé? vou te falar sério que eu não. Mas a gente ouve porque a gente esquece que o particípio é o único que tem essa característica, né? Então, isso também é uma coisa que deixa os nossos alunos bastante confusos, porque até então, mesmo que a gente não fale, todo o tempo ele está ouvindo. O verbo concorda com pessoa, né? Pessoa do singular, pessoa do plural, Uhum. primeira, segunda e terceira. Quando você chega e vai falar dos particípios, aí você já tem uma variação, Sim, que já não é mais assim, né? Então, vai concordar com gênero e grau, né? sim. Então, aí a gente precisa dar uma lembradinha para ele. Opa, é mesmo, verdade. E Claro. aí pronto. E aí é só um cliquezinho e aí a coisa vai funcionar. Uhum, uhum. Eu acho que basicamente foi o que eu anotei aqui, que eu me lembrei dessas questões mais complexas que a gente nota maior dificuldade, né? Quando o aluno já está mais adiantado, a gente tem outras questões, como ter que e ter de, né? Que também é uma regrinha que pouca gente conhece, a gente acostumou a falar tudo ter que. É difícil quem se lembre, né, que há diferença do ter que e ter de. É uma simplificação, de uma certa forma, Você né? explica qual que é a diferença? O, então, o ter de é obrigação. Eu tenho de estudar, eu tenho de trabalhar. Não tem jeito. Preciso fazer mesmo, né? O ter que, ele tem um sentido mais suave, não é tanta obrigação. Isabel, a Bebel. Olha, Não é tanta obrigação. eu sempre acho Então, que mas há controvérsias. Há controvérsias. eu Né? sempre ouço Tem. mineiro falar ter de. Uhum, E eu confesso uhum. que em alguns momentos eu pensei, gente, por que que eles falam assim? Será uma coisa mais de regionalismo? Porque em São Paulo você não ouve, por exemplo, eu tenho de trabalhar. Você fala, eu tenho que trabalhar. O tempo todo, exatamente. E o mineiro, principalmente, falar ter de. Ele tem de tudo. É obrigação. Errado. Mas então não, é uma. É, eu até encontrei uma explicação que eu vou ler para poder falar exatamente. As expressões ter que e ter de são muito debatidas e não há uma posição única entre os estudiosos, uma única resposta. Uns acreditam que tanto faz, outros de que há diferenciação entre as construções. Então, há controvérsias dentro e Tentando nos usos e matar costumes. Uhum. E nos usos e costumes. Uhum. você.
Né? Então, acaba sendo, para a gente, o tempo todo é tem que. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, né? É muito raro a gente, aqui em São Paulo, pelo menos, ouvir alguém falar tenho de. Não, eu nunca ouço. Eu convivo muito com mineiros aqui e uma pessoa em especial, ela sempre fala: eu tive D, eu tinha D, eu tenho D, e assim, gente, eu só posso estar errada, porque é uma pessoa assim muito esclarecida, sabe? Você fica meio que. Deixa eu caçar o erro dela. Então, o que eu tenho. A gente faz isso, vamos confessar. Então, Uhum. entendendo assim, desse total primeiro de tudo, não adianta nada conjugar verbo com aluno. Porque é o que ele vai usar. Não adianta, tá aí a resposta. Não adianta conjugar verbo, porque se você tem todas essas possibilidades, eu acho que você está dando mais Uhum. corda para se enrolar depois. Exato. Essas coisas que eu preparei hoje, que nós estamos comentando, é destinado aos professores, né? Claro que com meus alunos se eu for falar, eu vou falar isso dessa maneira para um aluno já no nível de proficiência maior, entendeu? Não vou falar com o iniciante. O iniciante, eu só vou falar para ele que sou estudante, que não estava Voz, estudante. como é que mais você falou? O particípio perfeito, Vixe, Maria, o olho já vai ficar assim. É, Não, tem aluno que gosta da nomenclatura, se localiza melhor. Tem aluno que, nossa, você tem que dar a gramática disfarçada. Você lê um texto, assiste um vídeo, e depois você fica tirando a parte gramatical dali para poder trabalhar. Então, Uhum. como a gente faz aulas 100% personalizadas, então a gente, né, vai de acordo com o gosto do freguês, Calma, né? somos felizes. Exato. Lembrando da feira. Pai do. Exatamente. Tá, então assim, É, para relembrar, Grazi, porque a gente acabou falando, né, muitos. A gente muita coisa. do ser estar, que sim, temporário, não, permanente temporário, É, porém uhum, tem a uhum. estudante e tem também a questão da semântica. Alguém tinha algumas perguntas para cima, dito assim, mas aí tem a questão do estou casado, sou casado. Porque Hoje em dia isso virou. Isso mudou, né? Porque antes a gente falava, eu sou casado, mas aqui no Brasil tem gente que fala, eu estou casado. E como até surgiu como uma brincadeira, mas que algumas pessoas usam justamente. porque a vida Essa. é líquida, é isso? Exatamente, exatamente. Que É, loucura é, mesmo. eu estou casada. Uhum, Oh, eu uau. estou casado. Eu não sou casado. Ok. Pode rolar. Mas é um perfil de pessoa, vamos dizer assim, que não é 100%, né? Não são todas as pessoas que falam dessa forma, mas é possível algumas pessoas falarem isso, Então você já pode. brincando com essa questão do temporário permanente. Já pode ser essa uma questão. Aí você tem a questão do ser e ir serem iguais no passado. Que não Exato. quer dizer a não ser é igual. É Porém, igual. o uso Você pode. pode notar. Uhum. Pelo contexto você pode notar quando é um ou outro, né? Pelo contexto. A gente falou no tempo, né? Por exemplo, eu estava conversando com fulano. Uhum. Como é que era que a gente falou do Paulo? Paulo Ou esteve eu aqui. ou conversei. Paulo Uma coisa do Paulo. esteve, O Paulo esteve aqui e o Paulo esteve, estava conversando, estava. que aí Uhum. essa, o quanto que aquela presença foi notada. Até a Felícia estava aqui, passou aqui. Uhum. Depois teve a questão do eu fui, eu era, né? Uhum. Ou até de moradia, né? Eu era morador da Flórida. Eu Uhum. morei na Flórida, eu morei Eu na. morava. Você usa o verbo, isso. Você sai É uma questão mais. dos de ligação. E Uhum. Também.
tem essa possibilidade. Assumindo que, e sem julgamentos, viva a diversidade, nós, em grande maioria, não, eu acho que isso não é verdade no PLE, mas muitos professores não têm uma formação em letras ou, de repente, não estão com a nomenclatura assim na ponta da língua. Nós falamos em pretérito perfeito, que é aquele ontem. Uhum. No pretérito imperfeito, que eu costumava dizer para os meus alunos, eles moravam em Brasília, eu digo, é aquele de Brasília. Em Brasília, eu tinha piscina. Em Brasília, eu conversei Uhum. com os meus amigos. E Meus uma... alunos, eles explicam, eles me ensinaram, porque meus alunos me ensinam, né? Eles falaram, professor, já entendi. O pretérito perfeito é a fotografia, é o estático, acabou, pá. E o pretérito imperfeito é o filme, não é criação minha, para os meus alunos. E o pretérito imperfeito é o filme, porque é uma narrativa no passado, é uma rotina passada, que terminou. Olha como eles são inteligentes. Então, isso é legal. Isso também dá uma ajudada para explicar, eles entendem. Uhum. Isso. Aí a gente falou também em voz passiva. Esse eu não vou Uhum. explicar, não porque eu não saiba, mas eu acho que eu vou complicar. Eu tendo a complicar as coisas. Explica. Confunde. Confunde. Confunde pra caramba. Voz passiva e tempo composto, que também a gente, em conversa com as meninas, com Camila, Lucila, a gente tem esse cuidado, às vezes, de não explicar muito junto, tudo muito junto, para o aluno já um pouquinho mais para frente, para ele não se confundir, porque às vezes até nós, a gente olha e fala assim, nossa, é o que isso aqui, né? A frase. Então, você tem que ver o verbo, se é ter, se é estar, se é haver, qual é o verbo para saber se é tempo composto ou voz passiva. Tá? Imagina se a gente confunde, imagina o aluno. Né? Tá, Porque como a gente aprende tudo em bloco, a gente vai aprendendo, parece que nada se conecta, né? Mas na hora que você começa a ensinar o aluno está raciocinando, a pessoa que vem de fora, que tem outros referenciais, ele pensa, ele te tira da zona de conforto. Esse é sim, o negócio, sim. né? Então, a maneira dele raciocinar é diferente da maneira como a gente raciocina e aprende, porque a gente só absorve, né? A gente absorve como aluno da universidade, Sim. como falante da língua materna. Então, para nós é tudo muito intuitivo, Sim, né? O problema é quando você precisa explicar e sistematizar de uma maneira um pouco diferente. sim. Eu recebi aqui a notificação de que a gente só tem 2 minutos. Um exemplo só de voz passiva e voz ativa, só para a gente refrescar na memória das pessoas. Voz passiva, né? Tá. Voz ativa. O cachorro me mordeu. Voz passiva. Fui mordida pelo cachorro. Final ado, ido, particípio, né? Do verbo. E aí Ado, ido. eu fui, né? Ou foi. Isso. Isso. Importante. Graziela, queria te agradecer Isso. de novo, muito, acho super válido. Na verdade, tira aquela dúvida assim, gente, eu não sei o que dizer. Às vezes não tem muito o que dizer, porque o interlocutor não vai tirar muito dali, então melhor dizer o simples, é assim que a gente fala. Eu falo para as crianças, alguém decidiu assim. Aí Exato. eles né, falam, tudo bem, né? Não tem outro jeito. A Grazi falou do congresso, que já está com as inscrições abertas, não só para os ouvintes, mas também você pode mandar o seu trabalho. Grazi, eu vou conversar depois com você para a gente marcar outra, vamos ver se surgem. Tá ótimo. Muito bom. Vamos ter que usar também essas outras professoras, nossas colegas aqui, né? A gente podia marcar lives com elas também, seria muito legal. Maravilhoso. Toda sorte para o Grupo Sou Brasil. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Obrigada.